seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de um grande sentimento que está ligado ao instinto do homem. Este sentimento muitas das vezes se manifesta de forma racional ou irracional, pois o que devemos saber é que ele tem as suas causas objetivas e subjetivas. Nós estamos a falar de um sentimento que, quando não controlado, ele controla tudo na nossa vida. Na verdade, nós vamos hoje falar sobre o medo. Eu sou Fernando Dias. Se quiseres te manter por dentro de mais conteúdo como esse, se inscreva e acompanhe o nosso canal. O que é o medo? O medo é um sentimento que muitas das vezes é considerado como a grande ladrão da nossa alma. Ou seja, o medo, sendo um sentimento universal, ele está relacionado com a sobrevivência do ser humano. Está relacionado com a sobrevivência do homem. Ou seja, não existe pessoa que não tenha esse sentimento chamado medo. Por quê? Porque o medo tem a sua importância no quesito de preservar e conservar a vida do ser humano. Por quê? Porque ele oferece, até certa forma, uma busca por conforto e segurança. Medo, como já dissemos, é um dos grandes gigantes da nossa alma. Para dizer que o medo é ainda também considerado como um efeito de outras causas que estão por dentro. Ou seja, o medo, na verdade, é uma manifestação daquilo que você pretende preservar ou daquilo que, no fundo, se esconde dentro de cada ser. Para que mais pessoas acompanhem esse vídeo, por favor, compartilhe, porque assim o Facebook, o YouTube e o TikTok vão entender que esse conteúdo é importante e vai fazer chegar a mais pessoas. Uma das grandes questões que nós precisamos saber é conhecer os nossos medos. Como já lá atrás dissemos que ninguém vive sem medo, então é necessário, entre aspas, nomear os nossos medos, que aqui vamos chamá-lo de dar nome aos demônios. Quando você conhece os seus medos, você não é dominado. Por quê? Porque uma das grandes características de nós saber quais são os medos que temos é conseguir identificar, ou seja, dar luz às coisas, é ter consciência primeiro que você tem medo e o que causa esse medo. Tendo essa consciência, você chegará a ponto de aprender com os seus medos. Por quê? Uma das grandes dificuldades de muitas pessoas que vivem com medo é não entender que até no medo existe uma lição que deve ser aprendida. Então, fica aqui a necessidade de aprender com medo. Por quê? Porque nas lições que o medo vão transmitir, muitas grandes coisas podem ser benéficas para a nossa vida. A seguir, e depois de aprender com o medo, aí você saberá quais são as vantagens e desvantagens de ter medo. Eu quero desde já dizer que há muita vantagem no medo, como dissemos antes, porque o medo é uma forma que nós temos de conservar e preservar a vida. Imagina você o quanto o medo de fazer coisas ou perder coisas, ou medo de opinião de outras pessoas, impediram com que você tomasse uma decisão negativa na tua vida. Então, esta é uma grande vantagem de sentir medo. Quantas pessoas, por medo de ficar sem dinheiro, preservam melhor o dinheiro? Quantas pessoas, por medo de perder alguém, mudam até o seu comportamento? Então, o medo aqui vem como um catalisador que vai te permitir você conservar grandes coisas na tua vida. E qual é a desvantagem? A desvantagem é quando o medo excessivo não te permite de avançar. Como eu costumo dizer, e muitos grandes homens partilham da mesma ideia, o medo nunca vai deixar de existir. Então, quando tiver que fazer algo na tua vida, se tiver medo, vai com medo mesmo. Por quê? Porque o medo estará ligado à nossa vida para sempre. E a desvantagem aqui vem no sentido de ser paralisado. Quantas coisas você deixou de fazer por causa do medo? Não, aqui o que nós vamos trazer para você é conseguir administrar o teu medo. Por quê? Porque nós, se não administrarmos o medo, vai existir a possibilidade de pessoas que conhecem e dominam o teu medo usar daquilo para
gerir e chantagear a tua vida. Ou seja, quando você não tem noção do teu medo, mas terceiros têm a noção desse medo, eles podem usar desse medo para comandar, para cercear, inclusive para colocar você como refém em determinada área da tua vida. Então, por isso é que devemos ter cuidado e como, vamos repetir mais uma vez, devemos aprender a gerir o medo. Por quê? Ele vai estar para sempre na tua vida. Então, por isso é que você deve ter cuidado e controlar os teus medos. Por quê? Até um certo grau, o medo é positivo. Mas quando ele passa desse grau, já se torna algo patológico. Por isso, se te encontrares nessa situação de um medo patológico, o meu conselho é que você procure uma ajuda, que procure alguém que vai lhe ajudar a administrar e a controlar. Por quê? Porque essa história de que se cura o medo não passa de falácia. Na verdade, todos nós vivemos com medo e só sabemos administrar. Vamos ver que até grandes músicos, antes de subir ao palco, ainda até hoje dizem que têm um friozinho na barriga, ou seja, é aquele medo que muitas das vezes lhes permite fazer cada vez melhor. Ou seja, gerindo o medo, cuidando do medo, você ainda assim consegue ver aquilo que diz o nosso título, que é: o medo é bom. O medo é bom quando você consegue tirar vantagem dele. O medo é bom quando você consegue usar ele como uma ferramenta para conseguir outras coisas e para, inclusive, transformar coisas na tua vida. Então, dá um like nesse vídeo se você tem gostado até aqui, para que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante e mais pessoas possam ver. Por isso, eu queria lhe dizer que, se olharmos para todos os outros sentimentos da nossa vida, ou seja, os grandes gigantes da nossa alma, o medo vem quase que como um dos principais. Mas está tudo bem ter medo. Por quê? Eu não venho aqui lhe ensinar ou lhe pregar de que não, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso e não ter medo, não. O que eu venho lhe trazer nesse vídeo é que o medo vai estar sempre ali, você vai continuar a ter medo, mas o que você precisa é nunca desistir, seguir em frente, continuar, ainda que seja com medo, que tudo vai dar certo e você vai governar sobre o teu medo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, por estar até aqui. Estamos juntos. Até a próxima. Você é amado. Até lá.